Sempre tive o sonho de seguir a carreira militar, né? Então, inclusive, eu conheci ele porque eu fiz as minhas fotos de 18 anos na temática militar. Que eu queria fazer as fotos pra ter mais um incentivo, assim, na minha vida, sabe? E aí, conheci ele por um amigo meu de Passo Fundo, que, na verdade, eu queria fazer as fotos, mas eu não conhecia ninguém que fazia esse estilo de foto, sabe? Sim. E aí, eu trabalhava em Passo Fundo na época, e um amigo meu sabia dessa minha vontade, e ele tirou um print de um anúncio que ele tinha feito no Facebook. De fotos, assim, que ele fazia no estilo militar. E ele me mandou, e quando ele me mandou, eu já entrei em contato com ele, né? Daí, agendei pra fazer as fotos, inclusive, dei uns perrengues lá pra fazer as fotos. Aí, a gente marcou pra fazer as fotos numa segunda-feira, não deu. Daí, marcamos pra terça. Daí, a gente fez as fotos na terça. Na quinta-feira da semana seguinte, a gente começou a trocar umas... Não, na mesma semana. Na mesma semana. Na Quando eu mesma entreguei as semana. fotos, no outro dia a gente começou a conversar Não, diferente. não foi no outro dia. Tu me entregou as fotos na terça, porque a gente tirou as fotos na terça. Na quinta-feira a gente Na começou. terça-feira de noite, eu fui lá pra escolher as fotos, porque ele era ansioso e eu também. Aí, na quinta-feira, a gente começou a trocar umas ideias diferentes. E daí, na segunda-feira da semana seguinte, eu me mudei por causa dele. Mas essas ideias diferentes aí que é o perigo, né? É uma história muito louca, assim, bem Conta rápido. essa história aí, porque Não, tipo, foi curioso porque é o seguinte, ó. bateram o meu recorde, só vou Viu? dizer isso. É? Porque, desculpa, sapatão é conhecer o casou, né? Na hora. Foi assim, ó. Foi curioso porque o Facebook tem muitas regras que não permitem que tu publique arma em grupos. E as fotos com temática militar, óbvio que tem armas. E daí eu botava lá foto com fuzil, com 12, com pistola e coisa da mulherada que eu fiz algumas fotos. Pra quê? Pra divulgar o material. Só que deu tempo do amigo dela tirar o print e mandar pra ela. E depois foi excluído o próprio Facebook e tirou todas as publicações. Nossa. Então foi assim, ó. Questão de minutos, talvez, Era eu não pra ia si. ter nem conhecido ela. Aham. Porque daí ele tirou o print e mandou pra ela. Daí ela entrou em contato. E um pouco depois ali, pá, sumiu minha publicação, veio o aviso lá, né, que eu tava contra as diretrizes e não sei o que lá e tal. Então foi assim, ó, mão de Deus Aham. que nos colocou. E daí, depois disso, como é que foi ele? Daí, a gente fez as fotos, daí deu, né? Daí, na segunda-feira, eu me mudei por causa dele. E ali, a gente foi ficando junto. Daí, a gente foi ficando, foi ficando. E essa de eu não permitir, não foi bem assim. O que ocorre? Ela entrou na minha vida, eu tava num período bem complicado, eu tava separado há 1 ano e tava em guarda compartilhada com as crianças. Sim. E no momento que ela veio morar comigo, as crianças vieram morar também com nós. E como que ela ia... Tipo, a gente tava começando um relacionamento, né? Então, e eu sou muito... Assim, eu calculo as coisas. Como que a gente ia ter um relacionamento com criança e eu precisando de alguém me ajudar? E ela ia ter uma atividade fora e eu precisando de alguém ali. Então, eu vi muito mais possibilidade de crescimento da gente construir alguma coisa junto do que ela ter um horário, ter uma atividade fora, ter os compromissos fora e eu ter que botar alguém para ali para dentro. Em quem que eu vou poder confiar, né, para dividir o dia a dia e tudo mais, né? Então a gente foi conversando e alinhou para ela trabalhar comigo. No começo eu pagava, era 300 pila por mês, né, amor? Os primeiros meses ali. Era uma mixaria, pensa. Deus. Só para fazer umas materiazinhas ali, coisa. E daí depois fomos aumentando. Hoje eu ganho 10, né? 10 ou 12. Assim. Bom E fomos que aumentando, né? Então, o começo foi assim. Não é que foi impedido de fazer. Foi que a gente conversando, a gente viu que seria mais viável para nós. Realmente não ia ter, porque do caso de eu passar num concurso que eu queria, primeiro, eu queria brigada militar, né? E no caso de eu passar num concurso público, eu ia ter que ir pra outra cidade, né? Então não ia ter como a gente ter um relacionamento e eu estar longe, ele não ia ir comigo pra lá, ou não sei, ia ser meio As complicado. crianças, Não, Ia ficar É. complicado. E aí, com o tempo, tipo assim, eu ainda gosto, admiro muito essa profissão, sabe? Mas hoje eu vejo que realmente, acho que não sei se faria muito sentido, porque hoje em dia também é meio complicado trabalhar nessa área, sabe? E aí eu amei, amo a nossa vida que a gente tem, o nosso trabalho, e daí eu estou. E cá estamos. E cá estamos. Pois é, não, mas é que ela também não ficou muito longe da parte de policial, né? Porque vocês fazem bastante matéria relacionada com isso, né? Então não tá muito longe. E qual foi a maior dificuldade que vocês passaram nesse início? Olha, foram vários acontecimentos, né? Sim, tudo. Tu pensa que uma guria nova, conheci ela tinha 17 anos, né? Mas quando eu casei, quando ela veio morar comigo, já tinha 18. Então eu me livrei da cadeia, né?
Capaz, né? Né, porque 17 Essa anos já. história eu conheço, É. essa história eu conheço. Não. Aí o que ocorre? Ela veio morar ali comigo, assumiu 2 crianças. Então o Miguel na época tinha 2 aninhos e a Laura tinha 10. Hoje o Miguel tem 6 e a Laura vai fazer 15. Então ela assumiu uma família, uma guria nova, abraçou uma situação que talvez uma mulher madura não tivesse o discernimento e o coração principalmente para assumir. Me deu todo o apoio que eu precisava, foi a mãe dos meus filhos ainda, é claro, mas naquele momento que eles também mais precisavam, foi uma coisa que fez com que eu conseguisse seguir. Então foi bem complicado no começo, a gente passou um período bem turbulado, com bastante turbulência e tal. Hoje tá tudo certo. Uma coisa incrível que eu acho na Thay, ela se dá muito bem com a mesma mulher. Ah, que legal. Cara, é assim, ó, vou te dizer, não tá escrito o que essa guria faz. Ela conseguiu juntar no aniversário das crianças todo mundo lá em casa. Sem Ela, morte. ela conseguiu juntar todo mundo num barzinho tomando uma gelada e conversando que nem pessoas decentes. O sorriso das crianças vendo isso é uma coisa que não tem preço. Aí eu penso que tu pega uma mãe que separou do marido e dificulta a vida do marido com a nova esposa. Verdade. Poxa, quem tá pagando é os filhos. O que nós sentimos de ver as crianças presenciando tudo isso ali, não existe dinheiro que paga. Então, ela botar tudo que aconteceu em ambas as partes numa gaveta e trancar aquela gaveta e partir para um novo começo, virar a página, pensando nas crianças. Poxa, não precisa nem dizer muito, né, da pérola que eu tenho do meu lado, né? 2 amigos meus vieram até mim quando eu trabalhava na TechSul ainda, como gerente de marketing, para mim fazer o material, as artes, por exemplo, e eles me convidaram para ser sócios de um guia comercial, onde a gente iria ali, como se fosse aqueles livrinhos de telefone de empresas, só que ia ser digital. Ali a gente ia anunciar as empresas e a minha parte seria fazer o desenvolvimento desse material, né? Dessas artes ali e colocar. Mas daí a gente foi conversando, né? E eu falei, mas um guia comercial não vai vingar, né? E eles queriam botar o número do portal e estação. Porque nós morávamos em estação. Daí eu falei, cara, isso vai ficar limitado, a gente vai chegar em Getúlio, cara, mas portal e estação já tá meio que uma barreira, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar notícia. Pra ter número pra apresentar pros caras. Ó, a gente tem tantas pessoas que assistem nós aí, vamos... Aí vai ficar mais fácil de vender um anúncio, né? Uma publicidade. E daí ficou naquela de, mas como é que nós vamos conseguir o conteúdo? Digo, mas agora, o online consegue, o Irapuru consegue, por que a gente não vai conseguir? Nós temos braço, nós temos perna, nós temos cérebro, nós vamos conseguir também. E fizemos algumas reuniões ali e afunilamos, então vamos lá. Aí começamos a parceria ali, era nós 3, eu, o Wagner e o Isael. Aí passou um determinado tempo, a gente começou a crescer um pouquinho e tal, e daí tem um dos sócios lá, o Wagner, ficou meio com medo do crescimento e tal, meio que pensou na questão de processos, porque a gente lidava com notícia e aquela coisa, incomodação, e ele falou, gurizada, não quero mais, toca vocês aí da minha parte, tô legal, não quero mais. Aí ficou só eu e o Isael. E a gente tocou por mais 2 anos, eu acho, eu e o Isa. E daí em 2021, que daí, logo após eu conhecer a Thay ali, fazia quase 1 ano, né, que nós estávamos junto quando eu comprei o portal. Aí eu comprei a parte do meu sócio, do Isael. Fiz uma negociação com ele lá e assumimos o portal, daí eu e a Thay. E estamos até hoje aí na lida. E como é que tu começou nessa área de jornalismo? Tu tinha algum embasamento, alguma coisa, ou tu só... Eu sempre fui fofoqueiro, né? Acontecia um negócio lá... O Diego deve saber, o Camargo deve saber. Sempre enfiado em ocorrência, em acidente e coisa e... Tava com a faca e o queijo na mão. Não, eu tô brincando, né? Mas eu sempre fui assim de comunicar, de querer saber das coisas, curioso. Eu sou muito curioso. Nossa, eu sou... depois eu vou ter que contar um negócio. Cala a boca, contar agora. Agora, não tem depois. Eu sou muito curioso, ansioso e tal. E daí isso facilitou, né? Eu buscar as informações e chegar para as pessoas certas e pedir como é que funciona, o que é, o que não é, o que aconteceu, né? E claro, a gente quando começa é cru. A gente não começa sabendo as coisas. Então, durante esses 8 anos eu aprendi muita coisa. Levei 2 processos para saber que eu não podia usar foto dos outros. Não era só colocar o crédito, entende? Coisas que eu não fiz faculdade, coisas que eu tive que aprender na dor, né?